Não se atreva. 50 dia. Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar os melhores agregadores de podcast ou pelo nosso canal no YouTube, ou também A Hora dos Saldanhas, ou para simplificar ali na barra de pesquisa, coloca @Saldanhas que você cai aqui no canal. Eu me chamo André Saldanha e comigo diretamente de Gravataí, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, tudo bem? Um ciclone que ia vir, não veio, mas passou de lado. Trouxe menos prejuízos do que a preocupação que o antecedeu. Mais preocupação que prejuízo. Teve mais preocupação do que prejuízo e não se confirmou, graças a Deus. Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Estamos em julho. Junho já foi o mês mais quente da história do planeta. E julho também não tá deixando por menos, né? Não sei vocês aí no sul, mas imagino que tá nesse esquenta, esfria, né? Esquenta, esfria, não vai ser um inverno frio. Esse ano não tem previsão de muito frio e calor, né? Acima da média. Hoje nós estamos com 17, 19 graus aí, porque choveu, porque tá nessa coisa de frente fria ainda, com chuva e tudo mais, mas a gente teve durante a semana aí calor de quase 30 graus em pleno inverno, né? Pleno mês de julho, calor de quase 30 graus, e vai ser assim a dinâmica desse inverno. Muita chuva, pouco frio, então o inverno mais quente e mais chuvoso. E isso que nos preocupa, porque em junho a gente teve um ciclone aqui, causou 13 mortes e muita destruição, teve alguns municípios, algumas cidades que foram muito afetadas com a destruição, causou alagamento, né? A região onde eu trabalho, as pessoas lá sofreram com o alagamento. Estava previsto para essa madrugada vento de até 80 quilômetros aqui e não aconteceu, simplesmente não aconteceu. E a chuva que era para chover ontem, desde as 8 da manhã direto, ela começou só à 1 da tarde, e não foi tão forte assim, só no final da tarde que ela estava um pouco mais forte. Depois, durante a noite, ela foi acalmando. Depois, agora já até sol. Nós estamos com sol. Abriu o sol durante o dia todo e não era a previsão. A previsão era chuva o dia inteiro. E está até com sol. Então, tá mais tranquilo do que se esperava, graças a Deus. Mas o tempo tá louco, né, cara? Tá bem louco. Onde também tá louco é lá na França. Não sei se vocês estão acompanhando aí, se tem... eu assisto toda manhã o France 24. Deu uma acalmada aí entre ontem e hoje, mas teve punk a coisa lá. Passou aí essa notícia? Não sei se... Passou. O pessoal tava se rebelando lá, enfrentando polícia, dando uns choques aí. Caos, né, nos subúrbios, começou Paris, aí foi espalhando para outras cidades. O Macron quase que chamou um GDO lá, mas segurou a onda, né? Mas começou porque a polícia, numa abordagem policial, matou um rapaz de 17 anos. De origem argelina, né? De argelina, marroquina e argelina. Uhum. Que é o que o policial francês mais gosta de dar enquadrada, né? Sim. O rapaz tinha 17 anos, o Nael, nessas entrevistas, assim, até comentando, né? Porque o pessoal mesmo falava que as pessoas negras sentem que existe muito mais racismo com o argelino e o marroquino do que contra eles. Uhum. Na França, pra te ter ideia, né? Também isso na verdade, é a ponta, né, cara? Foi só o pavio. Isso é um karma histórico, né? É um karma histórico, porque tu vai lá, há mais de um século, há 2 séculos atrás, tu ocupa o território das pessoas, tu coloniza, tu fica lá dominando durante
um tempo, aí há uma guerra de independência, né? Aquelas pessoas que tu ficou oprimindo lá viram teus inimigos. E agora essas pessoas começam, porque tu colonizou, porque tu enfiou o teu idioma lá, porque tu estabeleceu uma ligação econômica, uma ligação política, uma ligação cultural. Essas pessoas, quando estão em dificuldades lá, vão para a matriz, né? E aí tu discrimina as pessoas, aí tu tem... É o medo, né? É aquilo que a gente falou. Mas também não é o seguinte, acho que até pior, porque não é o pessoal que... então vou para lá, vou mudar para Portugal. Esses são pessoas que já estão... avós já vieram. Sim. Por quê? Porque o que a França fez? Tá, ainda vão ficar independentes, mas se você ainda é partidário e você se considera francês... Venha para cá. Venha para a França. Então, são gerações que já nasceu, o pai deles, sabe? Já nasceram. Mas tu tem o nariz, tu tem a cara, tu tem a cor de algo que eu tenho medo, né? Porque eu sacaneei, eu oprimi, eu subjuguei durante muito tempo, e vai que tu vai querer tirar desforra agora, né, de mim. Então eu fico com medo de ti, e aí eu sou violento contra ti, eu discrimino. Porque a discriminação e a violência, a raiz é essa, né? A raiz é o medo. Então tu cometeu, tu foi abusivo com essas pessoas, agora tu tem medo que elas se vinguem. E tu sempre vai ter um preconceito e vai considerar essa pessoa como inferior e tudo mais. Então é um karma histórico. E é uma coisa que é bem aprofundada, é bem enraigada na... Não vamos generalizar, mas é bem enraigada na cultura e na constituição do francês. Né? Porque resistência francesa é muito bonita e romântica nos filmes de Segunda Guerra. Quando a gente sabe que, na verdade, muito da filosofia antissemita vai ter berço na própria França. Não é? Então, olho lá. E aí, como é só uma ponta, né? Porque essa discriminação já faz tempo. Você tem uma geração enorme de nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Não vem opção, não se enquadra na sociedade francesa. E o cara ainda não faz... No começo do ano passou a lei da reforma da Previdência, né? Teve umas outras tretas lá a respeito da exploração de petróleo também, que eles foram para cima do pessoal do meio ambiente, né? Os ambientalistas. Então, isso que dá quando você coloca um ex-banqueiro na presidência, né? É só... Fica aí o pensamento. E também, isso mostra também, como eu falava, como é enraizada essa xenofobia do francês, porque teve um político de direita que criou um crowdfunding, né? Seria no Brasil aí um estilo vaquinha, para apoiar a família do policial. Esse crowdfunding dele levantou 1,7 milhões de dólares. Enquanto o crowdfunding da família do menino, do rapaz que foi morto, né? Levantou 450. Então, isso demonstra aí como que a própria sociedade, como que eles preferem dar dinheiro para a família policial. Tá vivo, a família tá recebendo ainda, o cara tá sob investigação, ele não foi condenado nem nada, mas tem mais gente para doar para ele do que para a família que o rapaz morreu. Que morreu. Então, tá certo que as pessoas, várias aí, usaram isso aí para externar um ressentimento que eles têm com a sociedade, que não é uma sociedade que é receptiva a eles. A verdade é isso. Se a França não se ligar, eu não sei, cara, porque eles realmente estão sentados num barril de pólvora. E tá tendo conflito na França já faz tempo, né? Ela tá numa sequência de atos de rua. Foi quando falou da reforma da Previdência, isso gerou muito, teve aquela questão dos coletes amarelos e tudo mais, que foi
bastante complexa, né? Esse governo está se segurando, né? Não sei como, porque e aí é aquela coisa. Depois eles caem na mão da extrema-direita e ninguém sabe como é. Mas eu tenho uma teoria. Para mim, a pior coisa depois de um fascista é um neoliberal. É verdade. Porque o neoliberal, eles lucram sendo qualquer governo. Vão lucrar muito mais quando é governo de direita. Sim. E quando tem um governo que é menos direita, que é mais centro, eles fazem tudo para sabotar. Para derrubar. Exatamente. Aí cai de novo na mão, porque o pessoal tá cansado, tá desiludido, né? Cai da extrema-direita. E aí dá no que dá. Mas falando em extrema-direita, como não teve CPI, o Congresso está em recesso, não teve a CPMI aí dos atos do 8 de janeiro, separei um react aí pra gente fazer da outra CPI, a CPI distrital, que tá rolando já começou antes, né? Do Distrito Federal. E uma semana atrás eles receberam os dois, não vou dizer assim, suspeitos, né? Porque eles confessaram. Eles se entregaram, apesar que agora eles têm um discursinho de que não é bem assim, mal entendido, bibibibababá, vou permanecer em silêncio. Eles confessaram, assinaram uma confissão. E não foi a base de tortura, até onde se demonstra, não é? Então, vamos ver. Me admira esse cara aqui, como na CPMI falaram muito bem que aquele outro lá, o cara de Baiacu, você é a cara do bolsonarismo, você é incompetente e tem uma ideologia alucinada. Esse cara também é uma cara do bolsonarismo. E ainda por cima ele se acha um engraçadão, ele pensou que ele tava num stand-up. Vamos ver o Alan dos Santos. Vamos dar uma olhada aqui no Alan dos Santos. Me diga como é que funcionava aquele acampamento. Eu não sei explicar como funcionava, mas eu vim pra cá, certo? Vim de carona e tinha... O senhor veio de carona com quem? Vim de carona de ônibus, que os ônibus que passavam as caravanas. E... O senhor sabia de quem tinha organizado a caravana que o senhor veio? Não. Foi várias caravanas. E... Quer dizer que o senhor estava lá, o ônibus foi passar... Eu não gastei dinheiro aqui. Eu cheguei aqui, tinha... As normal, comida né? de graça, tá água de graça, então, tipo, lá, assim, tudo que chegou foi tudo gratuito nas barracas. Então não foi gastado dinheiro. E o senhor sabia quem era que bancava essa comida de graça? Porque não tem almoço de graça, né, senhora? Todos foi doação, né? O Brasil inteiro doou para essas barracas aí, né? Todas as barracas tinham os Pix. E com certeza alguém avarigou e tinha os Pix na barraca. Então recebia doações de fora e de Brasília, né? Muita gente de Brasília ajudava, passava, entregava água, entregava as coisas nas barracas. Você sabe de alguém de Brasília que ajudou? Não sei informar. O senhor é vigilante, o senhor sabe que vigilante não mente, né? Não precisa mentir. Não é? Companheiro, não precisa mentir, não. Sabe que vigilante não mente, né? Companheiro, eu nem posso. Eu faço parte do Lions Club, eu também nem posso fazer essas graças. Faz parte do Lions Club. Eu faço parte do Lions Club, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, eu sou socorrista. O senhor é bombeiro voluntário? Não, voluntário. Eu sou bombeiro voluntário. Quer dizer que o senhor ficava ali, brigadista. Tinha comida, Tinha comida, comemos ali, à vontade. Até a hora de ir embora, né? E era comida boa, boião bom? Como é que era? Lá no QG era mais ou menos, né? A comida era melhor do que a lá do presídio? Com certeza, né? Mas pra quem já passou fome ou passou dificuldade, todas as comidas são boas, abençoadas. É só abençoar todos os dias, né? Tinha um churrasquinho de picanha? Sempre. Tinha uma costela, né? Uma ponta de peito. Ponta de peito, é? Ué. O povo comia bem, rapaz. Comia bem? Comia. E vocês não tinham preocupação de saber quem é que estava pagando essa boa comida? Não. Nunca tive. Ninguém falava, pô, tanta comida boa e tudo, de onde tá vindo? Nunca tive porque foi o Brasil inteiro, né? Foi o Brasil. Brasil inteiro. Brasil inteiro. E o senhor ali no meio? Ali no meio. Teve um coronel da Polícia Militar e nós temos aqui um documento do Exército que disse que lá tinha um pessoal que traficava droga. O senhor viu droga sendo traficada lá? Lá na onde você no fala? acampamento. Não. Essa parte não. O senhor viu gente com arma lá? Não. Arma exposta não, só o exército. Não, eu tô dizendo que o senhor viu com arma, não tô perguntando. Tá, não, só o exército. O senhor viu acampado, tava com arma? Não. Tinha prostituição? Não sei porque eu não tava atrás O disso. senhor não participou de um? Não, na prostituição não. Não? Mas eu saí, eu fui em alguma festa, eu ia comer no restaurante. Advogado,
No restaurante, quem O pagava a advogado despesa do senhor no dele- restaurante? Eu mesmo, ué. O senhor trouxe um dinheirinho. Trouxe um dinheirinho meu, ué. É? Sim. Quanto que o senhor trouxe? Porque o senhor disse que pegou uma carona porque não tinha dinheiro pra Não, pagar eu o peguei uma carona, sim, porque todas as caravanas estavam vindo de gratuitas, velho. Tinha alguém financiando, eu não sei quem financiou. Eu tinha R$1.000 Mas no o Coronel bolso. Fernando não ajudou, não? Nunca. O senhor tinha R$1.000. Tinha R$1.000. Aí, de repente, o senhor botou na sua cabeça, tem esse dinheirinho aqui, vou lá pra Brasília gastar ele. Ah, vou. Nunca gastei assim à toa, não. Pode ficar tranquilo. O que eu falei lá? Se vocês observarem, tem um vídeo na internet que até socorrer o carro das pessoas que estavam queimando, eu socorri, que é agente do governo, certo? Tirei lá do lado do palio que ninguém queria tirar, a moça gritando, o Coronel Faur postou no Instagram dele. Eu tive coragem de ir lá tirar o veículo dela, até dei um cavalinho de pau, porque eu tava achando que tava pegando fogo, com medo de tá pegando fogo, e deixei, entreguei a chave para ela. Os hotéis todos, tem filmagem minha, que eu não deixei as pessoas agredir ninguém nos hotéis, não deixei entrar, invadir os hotéis. Super-herói, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu participei. Eu sozinho eu posso impedir. Eu sozinho Impedia. Eu posso ter minha parcela. Pode mostrar. Eu posso ter minha parcela de vídeo culpa. aqui que eu acho que vai refrescar a memória do senhor. Eu posso ter, pode Por mostrar. favor, o vídeo 1. Aí, sim. Você for, né? Sim. Eu estava tranquilo. Depois de levar um monte de spray de pimenta no rosto. Eu vi Aí todos o esses cara vídeos na tava lá, internet. né? É o senhor. Tava na bagunça no dia 12, no dia da diplomação do Lula, né? Tava lá. Sim. Esse eu mesmo. Entendeu? O senhor não pode sair daqui agora. Permaneça aqui. Ele era um dos cabeças encabeçando na frente da Polícia Federal. Sim, senhor. Sim. Nós estamos aqui. Presta atenção ali, é o senhor. Você é o senhor? Sim. Sem barba, Sim. com Sim. um lenço de palestino. Veste militar. Aquele lenço ali de palestino. Não, militar. E essa arma aí é de quem? Hã? Isso é foto da internet. Essa arma é do senhor? Não. O cara é tão inocente que pouco antes dele Não tem nem plantar a dinheiro pra bomba, comprar. ele raspou o Essas cabelo e a fotos barba todas que apareceram no vídeo é o senhor, né? e ainda Sim, postou no sim, dia que botou a barba. bomba. Cabeça. Por que o senhor pelou a cabeça nesse dia? Não, porque eu sempre rapo, né? Vigilante. Eu nunca Mas deixo. vigilante- Eu nunca. Não, mas eu. Não, É vigilante corta o cabelo preferência baixo, não minha. raspa o cabelo, não. É preferência minha, jamais eu vou deixar o cabelo alto. E tá Isso alto aí eu agora me por senti quê? bem, né? E tá alto agora por quê? Ah, Porque eu estou engraçadão. preso. Sim, mas lá na prisão é quem raspa mesmo, né? Sim. Poderia mudar isso aí. Até então tinha várias pessoas que acreditavam em várias coisas. Então eu Você vim mais pra particularmente. passear. Eu vim mais pra passear. Entendeu? Passear? É, passando Pra os passear, ônibus, porque eu de era graça meu pra sonho conhecer Brasília e eu aproveitei a caravana. Então, É, Que passeio bom, né, amigo? Vou passear, vou comer de graça e não me preocupo quem é que tá pagando e eu vou para Baderna, né? Vou lá vandalizar na frente da Polícia Federal, vou lá participar de atentado contra carro, botar fogo em carro e se der eu boto uma bombinha aí no aeroporto também, né? É. É um passeio bom isso aí. acho que acho que é o roteiro, é mais ou menos isso. Eu passei mais ou menos uns 2 meses em Brasília. É que você visita o Eixo Monumental, você vai na Catedral, você conhece tudo, né? Aí chega uma hora que não tem, né? Você vai lá, dá uma olhada ali no Bonaparte, ali, numa quinta-feira à noite. Quem conhece, conhece. E aí, E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aí tacar fogo nos carros, dar uns cavalinhos de pau, e botar uma bomba perto do aeroporto. É uma coisa assim que normal, que qualquer pessoa que vai de turismo pra Brasília faz. Eu não fiz. Talvez eu que seja o careta da história. Mas olha lá, vamos lá, o turistão. Adora, exploradora. existia várias pessoas que pensavam de várias formas e eu vim mais para passear. Então você veio fazer turismo. Sim, eu vim mais no turismo mesmo. Dentro do ônibus que você veio fazer turismo, não tinha gente falando que queria, que não aceitava o resultado, que ia mudar as coisas?
Não falavam, né, do ônibus de turismo? A nossa região do Mato Grosso e Rondônia é diferente de vocês aqui. Até porque na onde eu estou lá, eu vejo que o pessoal que está lá de Brasília são bem extremo, bem firme, tipo assim, explosivo por causa de política. Lá nós não, explosivo é você, não somos amigo. assim dessa forma. Lá nós preferimos trabalhar e votar e fazer nossa parte. Então, tipo assim, nós do Mato Grosso e Rondônia somos diferentes das pessoas aqui de Isso Brasília. É verdade. Isso das pessoas que eu convivi lá no presídio, eu vi a forma que eles são, que eles não aceitam a derrota. Eles não aceitam a derrota e nós lá já não. Acabou a política, vamos trabalhar e tudo certo. Mas se acabou a política, se o presidente Acabou a política, mas eu vim pra foi cá eleito, passear. mas vocês vieram para cá para... Viemos para fazer o ato. Você mesmo disse que aceitou a derrota. Eu aceitei. Você acredita nas urnas eletrônicas? Acreditei nas urnas, acreditei. Eu acreditei. Por um momento eu esqueci, igual eu falei no legado. Por um momento eu esqueci que muitas pessoas pregavam lá: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Mas todo mundo esqueceu de Romanos 13. Que é toda autoridade e magistrado está no poder por causa de Deus. Eu acredito nisso. E por um momento eu esqueci, igual eu fiz o vídeo pedindo perdão. Eu acho que as pessoas não entenderam o perdão que eu pedi, acharam que eu era infiltrado. Mas eu sou brasileiro. Eu não sou direita e esquerda, porque existe só um caminho, não tem direita e esquerda, é um caminho. E todos estão a favor do bem do Brasil. Então eu me dirijo à autoridade. Se hoje, não sei se é Bolsonaro ou é o Lula, quem estiver no poder, se você não sabe, é o Lula, sou essa viu, pessoa. Porque eu não tenho acepção de pessoas. O Bolsonaro, entendeu? por 8 anos, não vai ser, não. Esse é o meu ponto de vista. O ministro Alexandre de Moraes, quando estivemos lá, disse que tinha os inocentes úteis. Ou seja, aquelas pessoas que foram levadas a fazer aqueles atos, mas por determinado momento nem sabia por que estavam ali. Esse aí se nem considera uma pessoa inocente, assim? nem útil Não, ele é. lá existem essas pessoas, tem pessoas lá que nem sabem por que estava, tem pessoas que foram levadas pelo efeito, tipo assim, esse do dia 8 que eles conversam bastante, acabou entrando. Eu não me considero foi na isso. leva, né? Eu não me considero isso porque eu vim passear e acabei vendo que era sério, que muitas pessoas falavam Intervenção federal, militar, AI-5. essas coisas aí, e acabou que eu fiquei observando todos e acabei observando que tinha pessoas que queriam fazer o mal, e eu fui observando e acabei vendo que ia acontecer uma cagada mesmo. E depois que eu vi acontecer uma cagada, eu não consegui Quem ir fez embora. a cagada Até que eu foi perdi tu, as cara. caronas, eu Tu ficava, que fez será a que é? cagada. Ainda bem que foi uma cagada, que não interrogatório junto à detonou Polícia nada, Civil, né? informou que veio para o acampamento protestar contra o resultado das eleições de 2022. O senhor disse agora para mim que veio fazer turismo. Não, eu vim fazer o turismo. Não, mas aqui o senhor disse para a Polícia Civil que veio protestar, que o senhor não aceitava o resultado. Não, é a forma que ele escreveu. Ele perguntou qual que era o meu ponto de vista. Todos nós lá, Mas foi muito falado na mídia, questão do código-fonte. Nós pensávamos no código-fonte, jamais. Eu queria o código-fonte, depois que eu entendi. O senhor acabou de falar que respeita as urnas, que Eu respeito respeita o agora. resultado das eleições. Agora respeita. Então, na época, o senhor disse que entrou dentro do ônibus. Eu No vou para momento- Brasília, conhecer Brasília. No momento de bobeira, até então, eu vim para turismo, mas até então, na nossa cabeça, é a questão do código-fonte. Era isso. Depois que eu cheguei aqui, a gente observou que tinha várias pessoas falando várias coisas e ninguém sabia de nada. E já estávamos aqui, participamos do evento dia 15, e daí acabou se Então, até prorrogando, então, deixa eu só entendeu? entender aqui no meu raciocínio aqui. Até então, o senhor entrar no ônibus, o senhor disse que veio fazer turismo, a gente já está falando de código-fonte, que não aceitava o resultado das urnas. Vocês têm o boletim de ocorrência para me arrumar? Para me ler para vocês? Tem. Para me saber se é o que eu falei mesmo? Porque daí, Mas se tá for, aqui, eu confirmo. já doutor, não lembra doutor, mais? O delegado está aqui, a gente requer os documentos junto à polícia e chegam para nós, para a CPI. Porque daí eu E é mesmo leio para estudado, tudo vocês. certinho. Porque não é dessa forma de falar, né? Mas, tranquilo. Não estou aqui para te... Não, sim. Eu quero que você sinta tranquilo aí, fale aí. Aham. Aqui você já começou falando que veio fazer turismo, mas já... Sim, eu vim mais para turismo, porque eu não mas aí conhecia você aqui. já veio... Não aqui foi por um protestar. extremismo. Entendeu? Tá bom. O que faz o senhor acreditar que as urnas eletrônicas foram fraudadas? O que o senhor acredita? Você falou de código-fonte agora? Hoje eu não tenho Não mais acredita essa mais. visão. Não. É, Era a agora visão já- que... Era antes, só acreditava. Era antes por causa das reportagens, né? Ah. Ah. Você acha que o presidente Bolsonaro e toda a mídia falando que as urnas foram... Isso levou o senhor a acreditar? Sim, Foi? sim. Que Por dúvida. um momento, sim. Então, quando o presidente falou que as urnas não eram confiáveis, só acreditou? Só que, aí, que nem eu falei pro senhor. Por um momento esquecemos. Por quê? Se as urnas não fossem auditáveis, se fosse um erro mesmo, é um erro a gente pensar que houve fraude. Por quê? Se fosse um erro, o Haddad tinha ganhado, o Bolsonaro não tinha ganhado. Haddad. Quem? O Haddad teria ganhado do Bolsonaro em 2018. Então, tipo assim, se fosse para ver mesmo isso que foi ocorrido com o Lula,
o Lula não teria ganhado, o Bolsonaro tinha ganhado de novo. Então, tipo assim, ou o Bolsonaro tinha ganhado o Haddad. Então, o Haddad tinha ganhado o Bolsonaro. Então, se fosse agora, o Haddad tinha ganhado, o Bolsonaro quer tinha dizer ganhado. que se as urnas fossem fraudadas em 2018, o Haddad tinha ganhado. o Haddad ganharia do Bolsonaro. Se fosse uma fraude, ele nem tinha ganhado. Então, tipo assim, foram coisas que levou a gente a acreditar no erro e, por um momento, a gente esqueceu. Então, isso aí é para as pessoas meditarem, porque... O senhor está arrependido, seu Angel? Eu me arrependi desde quando eu vim para cá, pra falar a verdade. Está arrependido, né? De ter acreditado nisso? Não. Por ter esquecido... Se arrependeu tanto que falou, que se exploda tudo. Eu vou falar assim, porque eu me apresentei, né? O senhor tem eu me entreguei, filho, tem eu não... família, tem tudo, não tem? Olha, é tão eu me apresentei, eu não sem ver fugi. seus filhos. Ele se entregou. Também em seu interrogatório, o senhor falou algo muito grave de ponto de vista do que se apura nessa CPI. Que desde que chegou no acampamento sempre ouvia conversa de explosões pelos manifestantes sobre explodir alguma coisa como se fosse a solução para a intervenção. O senhor ouvia essas conversas todas lá no... o senhor colocou no... É o que mais tinha, Era? Explosão? Eu não sei te falar. Tudo. O senhor disse que não participou, né? Que levou. O senhor levou a bomba, não foi? Levei esse o artefato. Suposto artefato aí. Quem mandou o senhor levar? George Washington. E o George Washington é ligado a quem? Não sei, eu não conheço ele. Mas aí, de verdade. Deixa eu só perguntar assim, tranquilamente, olha pra mim. Com tranquilidade. Certo. Um cara chega aqui pra você que não te conhece. Aí chega assim e fala, leva uma bomba ali pra mim. Uhum. E aí, tu não conhece nem o cara e tu fala, vou levar a bomba. Mas assim, você assim, é tão inocente é um procedimento assim, não sou inocente. É que não é dessa forma. Se o cara me chamar pra mim, vamos ali levar um negócio pra... Eu não vou, não. É que não foi dessa forma, né? Não foi dessa forma. Mas assim, como é que foi, então? Não, eu não sei explicar agora, aqui. Me conta. Mas os delegados de vocês vão saber, tudo certinho. Não, mas porque se eu assim, falar aqui, a gente vai saber também. Se o que eu informei para os delegados aqui em Brasília, eles não informaram direito pro senhor, é porque vocês não podem saber. Porque não, a gente pode. O documento que eu assinei era selado e lacrado. Não tinha selo do governo. Então, aqui é uma comissão. Tinha brigas. Pessoas iam, brigavam, quebravam as coisas das pessoas. Tinha consumo de álcool lá? Não, álcool eu nunca vi. Não? Tinha brigas com... Tinha as pessoas que bebiam. Que gostavam de tomar umas? Que gostavam de tomar uma, mas eles tomavam isolado. Tinha som nas barracas? Eu nunca bebi, nunca usei droga. Tinha som, tinha tudo, tinha churrasco? Não, a comida tinha som, não. Não, mas aquele churrasco, o cara fica tudo em volta. Sim, conversando, sim. Tomando a cerveja? Não tem cerveja. Não, né? É como o senhor falou, que as pessoas que ficavam naquele acampamento se sentiam protegidas, né? Cada um se sentia da forma que era, né? Mas eu não via isso. Só acha que aquele acampamento ali foi abrigo de muita gente que às vezes não tinha nem o que fazer e ia pra lá? Não sei te falar. Na sua concepção? Não sei te falar, porque se eu falar isso, aí eu tô falando que eu não tinha o que fazer. Senhor, eu vou fazer uma pergunta simples de ser respondida. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... O senhor é debochado mesmo, né? Não, eu não estou debochando. O senhor estou debochando. O senhor veio... Eu estou falando, depois o senhor vai falar. Então. O senhor veio para uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o código-fonte. Vou repetir a pergunta para o senhor. O que é o código-fonte? Se fosse para não ter estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não? Então, não cabe a mim dizer o que é, porque eu não sou entendido. O senhor não sabe o que é o código-fonte? Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação. Porque estão há 3 anos tentando passar uma lei e o partido do seu presidente não deixa a desgraça. Que serve para poder indicar se houve fraude ou não. Quer dizer, o senhor veio protestar por uma coisa que o senhor nem sabia o que era. Nós viemos aqui... Não nem sabe o que é código-fonte. Vamos explicar o que é código-fonte. O que se ataca é um instrumento. Esse aqui vai explicar o que é código-fonte. Porque pega mal atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. Vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, ajoelhada, agradecendo aos céus, né? É um negócio impressionante. Por que ele não liberou o código-fonte no TSE? Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado, a pessoa educadamente, ministro. Mas o senhor podia pelo menos liberar o código-fonte. Daí eu pergunto, você sabe o que é o código-fonte? Não é aquilo que frauda a eleição?
Código-fonte é liberado 1 ano antes da eleição. Eram 6 meses. Para a eleição agora ficou 1 ano. Todos os partidos tiveram acesso. Todas as entidades. As Forças Armadas tiveram acesso. Todo mundo fez laudo. Só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta, tão escura, que nem eu, presidente, sei onde é. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara. No dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes estava que aquela sala era de mentira, que nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias, sem controle nenhum, acabam convencendo parcela da população. Convencendo porque também são direcionadas à parcela da população via algoritmos. As redes, as big techs, não podem mais fazer a política do avestruz. Não podem mais esconder a cabeça embaixo da terra e falar, nós não temos nada a ver com isso. Tem. Porque agora, vamos dizer, o que não é verdade, mas vamos dar o benefício da dúvida. Se até 8 de janeiro elas não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois de 8 de janeiro é impossível falar em não instrumentalização. Então, a partir daí, elas têm que nos auxiliar a Justiça, auxiliar o Congresso Nacional a uma regulamentação. De certa forma, o que ele fala é verdade. Se era uma coisa que não era, por que foi tão divulgada? Mas é que também é o tipo de gente que só se alimenta desse tipo de fake news. Não, se ele lesse um jornal, se ele se informasse, se ele assistisse Globo Lixo, se ele saísse da bolha dele, ele não ia estar repetindo essa porcaria. Não, o próprio Tribunal Eleitoral fez campanhas, tem as campanhas institucionais, né? Tem as campanhas institucionais que explicam que desde sempre teve, né? A necessidade de tu colaborar como mesário, a necessidade de tu ter honestidade no processo, de ter igualdade no processo, são campanhas institucionais. E aí, nos últimos anos, teve que se fazer campanha institucional no Zap, provando que é utilizada há 20 e poucos anos, que é um modelo para o mundo inteiro, de agilidade em contagem dos votos, que é segura, porque não é ligada na internet, né? Então, tu não pode hackear, porque ela não é ligada na internet. Ela é um modelo duro ali, e aí existe o tal do código-fonte, que é isso, é para mostrar, olha aqui, ó, tá aqui o código de cada urna, né? Não tem nada alterando a programação dela. Pronto, não tem fraude, não tem indício de fraude, nunca teve fraude, né? E nada. E essa urna elegeu o Bolsonaro e a família dele há 20 e poucos anos ele se elege. Tá? Elegeu ele para a presidência da República. Elegeu ele para deputado federal em vários mandatos, elegeu o filho dele para senador, elegeu o filho dele para deputado federal, elegeu o outro para vereador a não sei quantas legislaturas. Mas parece que para chegar nessa conclusão, ou você é inteligente ou você tem que passar alguns meses na cadeia. Porque é o que ele falou. Se fosse fraudada, né? Por que o Haddad não ganhou? Ficou lá, exatamente, ficou lá na cadeia pensando, pô, pois é, como eu sou otário, né? Que é a mesma coisa que o Trump falou, como é que... Não tem sentido, se tu tá no poder, tu tem o controle da máquina, isso é fraudável, como tu diz, então usa isso e frauda pra tu ganhar de volta. Não, isso eu já falei aqui. Isso eu já falei aqui 2 anos antes da eleição, né? Porque 2 anos antes da eleição, o Bolsonaro já estava dizendo que ele ia ser roubado nas eleições, 2 anos antes das eleições. Ia ser uma inovação no mundo. A primeira vez que quem está de uso da máquina pública vai ser roubado por quem está fora da máquina pública. A segunda, porque o Trump também fez a mesma coisa, então, e ele exatamente. Só copiou o Trump. A única diferença é que o Trump duvidava do voto impresso. Né? Porque lá nos Estados Unidos, que eles amavam tanto, batiam continência para a bandeira, Bolsonaro disse, eu amo os Estados Unidos, né? Eles tinham uma idolatria pelos Estados Unidos, tinha inclusive manifestante
que ia com a bandeira do Brasil e a dos Estados Unidos amarrada na coisa, até o Trump perder a eleição, né? Depois que o Trump mas perdeu ainda a eleição... porque quando a coisa esquenta aqui, eles tudo vão para os Estados Unidos. Quando o Trump perdeu a eleição, as bandeiras dos Estados Unidos desapareceram, deixaram de amar os Estados Unidos. Mas sempre amaram os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos era o grande modelo deles. Gostam de comprar caveirão dos Estados Unidos. Aí a eleição dos Estados Unidos é fraudada. Só que a eleição dos Estados Unidos é em papel. E aí eles estão dizendo assim, ó... Aqui a eleição é fraudada porque ela é na urna eletrônica e ela não é auditável. Ela precisa ser auditável porque ela tem que ser em papel. Né? Então eles se esqueceram. É como o rapaz aí disse. É um grande problema coletivo de amnésia. Eles se esquecem de tudo. E é o que ele disse. Eu vim fazer turismo. Ele se esqueceu que estava fazendo turismo e resolveu fazer baderna e terrorismo e coisas parecidas. Ou ele veio para fazer terrorismo e baderna e coisas parecidas e se esqueceu e agora pensa que veio para fazer turismo. Eu já não sei mais o que o cara esqueceu. Mas como ele disse, ele esqueceu. Ele esqueceu de muita coisa. Ele esqueceu de pensar. E é o que ele diz aí, né? Ele esqueceu de pensar. Do depoimento que ele deu para a polícia. Porque se ele tivesse pensado, ele chegaria à conclusão lógica que o Haddad teria ganho a eleição se ela fosse fraudada lá em 2018. Né? Vamos lembrar uma coisa para quem está esquecido, né? Nunca, sempre tem acusação, sempre teve acusação, sempre se teve a suspeita, sempre se teve os indícios de quem está no poder utiliza a máquina pública para se beneficiar nas eleições, certo? Isso desde sempre, desde que existe a República. Mas nunca alguém se utilizou tanto e tão escrachadamente da máquina para tentar ganhar uma eleição, como o Bolsonaro usou. O Bolsonaro usou, inclusive ele calou a boca dos bolsonaristas, de todo mundo, né? Quando se tinha Bolsa Família, todas as pessoas que votam em Bolsonaro sempre diziam: é do nosso dinheiro que estão dando aí para esses vagabundos. E aí, quando chega perto da eleição, o Bolsonaro joga o auxílio, né? Aumenta, ele anaboliza o auxílio para as pessoas mais pobres. Ele faz de tudo o possível e o impossível, sem previsão nenhuma, de nada e tudo mais, simplesmente focado na eleição, para tentar ganhar popularidade para a eleição, depois de todo o estrago que ele fez durante 3 anos e meio. E aí, nos últimos 6 meses, ele tenta fazer de tudo o possível e o impossível para tentar ganhar a eleição. Durante 3 anos de campanha fazendo motociata e usando o cartão corporativo, aí no segundo tempo, nos últimos 15 minutos, ele resolveu e ainda se perdeu. Não, eu não vou falar dessas coisas, vou falar das políticas desastrosas, todas as políticas desastrosas que levaram o Brasil para onde levou, a aumentar o número de pessoas passando fome, entendeu? Então, tudo que ele fez, tudo que ele destruiu, nos últimos 6 meses, ele tentou. O preço do combustível que estava lá em cima, sabe? Tudo ele tentou mudar para tentar. E ficou claro. E ficou evidente que ele estava tentando manipular o processo eleitoral, né? Através de liberação de recursos para tentar ganhar desesperadamente. Se ele não tivesse utilizado tanto da máquina pública, pode ser até que a diferença de votos fosse ainda bem maior em favor ao Lula, né? Sim. Então ele conseguiu, mas ele não conseguiu. Sem contar o aparelhamento de Polícia Rodoviária Federal, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, tentando barrar as pessoas de votar. Uhum. Tudo o que ele fez desesperadamente, né? E com tudo isso, né, com tudo isso que ele se utilizou com toda a máquina pública, ele consegue identificar, e ele já pregava isso profeticamente 2 anos antes, de que ele seria fraudado na eleição. Né? E aí eu quero saber o seguinte: se ele tivesse ganhado a eleição,
O que queria dizer? Não, houve a fraude, mas a gente conseguiu ser muito melhor do que a fraude. Eu acho que era isso que queria dizer, né? Então, não há... Vamos ver um pouco, vamos ver o encerramento aqui do rapaz esse que se esqueceu. O debochado? O stand-up do... Os deputados estão cozinhando ele, né? Os deputados estão tirando ele, né? Então, deixaram ele rir, ele se divertir bastante. Depois vai. Vamos ver essa aqui, o pessoal pegando mais incisivo com ele. O senhor disse que acionou as autoridades depois que você colocou a bomba no caminhão, certo? O senhor, no acampamento, via outros militares fora do exército? Eu não sei identificar. Ele usa farda. Mas lá vendia farda. Então nem todas as pessoas que têm farda eram do exército. Olha, o exército brasileiro precisa tomar cuidado, né? Não era farda, era aquelas roupas de pescaria. Então você não podia julgar se você olhasse alguém e saber que era do exército. Você reconhece um policial militar, certo? Pela postura, sim. E várias pessoas que estavam vestidas de militar não eram militar. É verdade, Alan. Então vamos fazer uma demonstração aqui pro pessoal nesses anos. Ó, isso aqui é militar, tá? Isso aqui é militar escoltando o agente da... Isso aqui não é militar. Isso é só o Alexandre Garcia vestido de militar. Gente dançando, fazendo dancinha, não é militar também, tá? Não é militar. Apesar que às vezes tem militar que dança. Acontece, mas esses dois não são militar, tá, Alan? Só pra você ficar tranquilo aí. Esse é militar, ó. Tá dançando, mas é militar, tá? Às vezes confunde a cabeça da pessoa. Esse não é militar, nem policial, tá? Vamos lá. Esse aí é policial militar. Também tá dançando, mas é policial militar. Olha lá, só no charme. O pessoal, vai lá, capitão. Aspirante 2001, os mestres, turma, diamante. É isso aí, pra ficar guardado na memória. Faça a sua doação. Pela postura, né? Também, ó, pode identificar se é policial. Esse é policial militar, viu? Vamos lá. Conforme a música falou, né? Só o amor pode mudar o mundo. Então, ao passo do Capitão Duarte, você com amor pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Faça doação de mantimento, faça doação de dinheiro nas contas correntes, na conta corrente, aliás. Esse aí, um é policial federal, o outro não é militar, apesar que ele tinha granada, bomba, coisa que só militar podia ter. É um criminoso. O outro é o policial. E esse do meio, a gente nem sabe se é padre, se é político, que desgraça que ele é. Ó, isso aqui é militar, ó. Isso é militar tratando como tem que tratar gente que é golpista, que é baderneiro, que é terrorista, ó. Esse é assim que se trata, tá? Esses são militar, viu? Vai aonde? Vai aonde, patriotária? Toma! Não queriam uma intervenção militar? Ué? Toma! Tome! Aí tá, aí resumiu. Todos os três são militares e polícia militar com a lança dele, tá bom? Se no momento, ao ter ciência, porque essa bomba ela também não foi, surgiu da noite pro dia, teve um tempo para planejar a bomba. E em nenhum momento nesse processo em que a bomba estava sendo elaborada, passou pela sua cabeça em avisar antes, o exército brasileiro estava à frente do senhor, porque é uma área de segurança ali, de reserva do exército que tinha controle, não passou na sua cabeça em nenhum momento de ir até eles dizer que estava acontecendo naquele acampamento? O exército fez incursão várias vezes, foi avisado. Várias vezes em várias barracas. O senhor avisou o exército, então? Não eu, não diretamente eu, mas foi avisado. Então o exército, você está afirmando que o exército foi avisado que estava sendo... Vezes, procurando armas, bebidas... Não, que ele fez incursão, e todo tipo sim. de artefato. Que ele fez incursão, nós sabemos. Eu quero dizer, se eles estavam cientes que estava sendo produzido um artefato explosivo naquele lugar. Que poderia correr o risco, sim. Obrigado, deputado Chico. Aí tá. Se os cara botaram pra fora Polícia Militar do Distrito Federal, pessoal que foi fazer ali, o pessoal da fiscalização do Distrito Federal, foram escoltados pelo Exército para saírem. E aí é o seguinte, é a questão. Ou é o Exército mais incompetente da história, porque no comando central do Estado-Maior, no Brasil,
em Brasília, na capital, na frente do bairro dos caras, onde tá o QG, onde tá o quartel e onde mora a família dos caras. Eles não veem um artefato sendo produzido ou circulando, ou eles têm a pior inteligência e é o exército mais incompetente do planeta, ou tem conivência aí. Mas pelo que foi dito lá, né, das conversas do telefone do Mauro Cid lá, do tenente-coronel, tinha coronel lá que estava conivente com isso, que estava rezando e pedindo, né, a ordem superior para poder dar o golpe. Então, quer dizer, tem uma conivência, sim, de alguns membros. Eu não vou dizer assim, ó, que do Exército como instituição toda, mas como com pessoas que têm postos de comando significativos, né, que têm poder para comandar e para dar determinadas ordens, com certeza tem a conivência. Um baixo clero, mas não tão baixo assim. Exatamente. As elites a instituição por si, não. Mas vários pontos cabeças estavam. Estava, exatamente. Vamos ver o que vai rolar pro resto aí. Colega Ivo, essa semana também aí tivemos aí algumas notas tristes aí, perdemos algumas pessoas importantes no país. Sim. Faleceu o José Celso Martinez, né? Ele sofreu um incêndio no seu apartamento na terça-feira, ficou no hospital numa situação crítica e por 2 dias, aí na quinta-feira veio a falecer, trazendo uma perda muito grande para o teatro e para a dramaturgia brasileira, né? Para quem não conhece o José Celso Martinez, ele é um dramaturgo, diretor, ator de teatro e que inovou. Ele é o criador do Teatro Oficina, né? O Teatro Oficina teve inúmeras peças marcantes, como Roda Viva, por exemplo, como As Bacantes e várias outras peças, e num formato diferente de teatro, né? Um pouco diferente do teatro clássico, né? Mas um teatro, como se diz, que quebra a quarta parede, no sentido em que ele sai do palco e traz o espectador, muitas vezes, a plateia, muitas vezes, para dentro da peça. Tanto é que o lugar lá, o espaço físico do Teatro Oficina lá em São Paulo, ele não tem um palco e uma plateia convencional, como a gente costuma dizer, né? Tu tem aquele palco lá na frente e todas as cadeiras de frente para o palco, e os atores estão restritos ao palco. O Teatro Oficina, eles são arquibancadas, tem 2 arquibancadas laterais, e o teatro é como se fosse um corredor. O palco é como se fosse um corredor entre essas duas arquibancadas. E as ações, elas não acontecem exatamente no mesmo lugar. Então, às vezes, elas acontecem em pontos simultâneos, né? Eles hoje, utilizando da tecnologia, eles têm telas, telões e tudo mais para te poder acompanhar, às vezes, essas ações que se dão em mais de um ponto do teatro, e muitas vezes os atores passam pelo meio do público, algumas vezes o público é chamado a interagir, algumas pessoas vão lá para o meio para contracenar, às vezes eles abrem a porta do teatro e vão fazer atuações lá na rua e depois voltam de novo, as peças se encerram abrindo as portas e saindo todo mundo em cortejo, os atores e o público, né? Então, o José Celso, ele tem essa importância, e também na formação de muitos dos atores aí. Muitos atores que a gente vê hoje em filmes, em novelas, em séries, muitos atores brasileiros aí tiveram a sua experiência lá no Teatro Oficina, né? E é um teatro bem crítico, assim, bem questionador. A última peça que eu vi uma peça lá no Teatro Oficina este ano ainda, e realmente, assim, uma peça que tu tem que demorar, não é uma peça de fácil digestão. Tu tem que sair e ficar pensando bastante tempo naquela peça para compreender e para entender ela, né? Eu tive a oportunidade, felizmente, de ver o José Celso
em cena, né? Não tão em cena, porque ele já estava velho e ele era o diretor da peça, mas ele faz pequenas, ele não atua diretamente na peça, mas ele participa, ele faz algumas conduções de público, no final ele faz uma fala de encerramento, na abertura também ele faz uma pequena fala, ele canta algumas músicas, né? Então pude sentir, era a primeira vez que estava vendo pessoalmente, e pude sentir o que algumas pessoas deram nos seus depoimentos aí de pós-morte, assim, de ser uma pessoa com uma energia muito, muito boa, muito legal, assim, muito contagiante. Eu estava ali como plateia, próximo dele, mas me sentia assim, tão próximo daquela pessoa que eu estava vendo pela primeira vez, que parecia que era como se fosse um amigo, assim, de tamanha energia que ele transmitia. É uma perda. Foi com 86, né? 86. Digamos assim, viveu uma vida plena também. Plena. Uma hora ia acontecer. Morreu por um acidente, uma fatalidade. É pena que foi uma maneira tão trágica, assim, né? Ele casou, ele tinha oficializado o matrimônio dele há cerca de um mês atrás. Um mês atrás, foi 6 de junho, com o companheiro dele de 30, 35 anos já de vida, né? O Marcelo Dumont, que é diretor também lá do Teatro Oficina, de peças e tudo mais. Eu vou ser bem honesto, eu nunca vi o Zé Celso jovem. Sempre vi foto dele, parece que ele nasceu velho. O Zé verdade. Não, até apareceu umas fotos da década de 50, quando ele abriu o teatro, mas parece que na década de 70 ele já estava com a cara que ele tinha hoje. Então ele passou uns 50 anos velho, assim. E vou ser honesto, eu não posso ser desonesto comigo mesmo e com o público, de falar a vida e obra do Zé Celso. Nunca vi um show dele, uma apresentação dele. Então, eu conheço mais dele pelas declarações dele, entrevista dele, do que pela obra dele. Então, eu sei que vi várias pessoas colocando, Zé Celso, não conhecia. Sei quem era, e o que eu, pra mim, vejo, o que eu entendo, é da influência, como tu falou, que ele tem na dramaturgia brasileira. Porque ultimamente o celeiro dos novos atores é TikTok e YouTube. Mas a maioria dos artistas, dos atores que a gente tem, em qualquer lugar, vai começar no teatro. Então eu acho que isso que é importante, essa semente que o cara coloca, né? Que de ter pessoas espalhadas, assim, como tu, que vai fazer um teatro do colégio, de palco, de pátio de educação física, mas é uma forma de você criar uma interação com os alunos, e quem sabe dali vai sair um futuro ator ou atriz, ou por mais que não saia, você ajudou a criar ferramentas de percepção dessa pessoa, de comunicação, de entendimento, de sintaxe, de análise de texto, para não ter tanto idiota funcional como os honestos, os inocentes práticos. Não são inocentes práticos, pessoal aí que fez essas barbaridades aí que a gente recém estava mostrando antes. Então, para mim, isso que eu vejo que é a importância de uma pessoa assim num país que é tão carente, que é tão rico em cultura, mas é tão carente em quem as mantenha viva nos rincões, ou nos sertões, ou nos subúrbios desse país que é tão grande, que não é só resumido a São Paulo e Rio. E um outro, talvez esse, pra mim, teve mais influência na carreira dele, porque eu vi mais coisas deles, que foi o Alan Arkin, que veio a falecer também com 89. O Alan Arkin, que fez vários filmes, um dos meus livros preferidos, que é o Cat 22, que ele tem acho que foi um dos primeiros filmes assim, que eu vi, o primeiro livro que eu li, que ele não tinha aquela visão romântica da Segunda Guerra Mundial, pelo contrário, né? E do filme Little Miss Sunshine, de 2006, que até deu para ele o Oscar de melhor ator coadjuvante, que é um filme que ali parece que todo mundo ali naquele filme foi o melhor filme da carreira de todos ali. Uhum. E ultimamente, cara, tem uma série dele no Netflix, que é com ele e com o Michael Douglas, que tá muito boa, que é o Método Kominsky, ou Kominsky Method, que é uma série, cara, que tu
tu ri muito e tu chora muito no mesmo episódio. Tu vai do riso à lágrima em uma cena, sabe? Muito boa, muito boa. Fica essa recomendação aí no Netflix aí do Alan Arkin. E aí no Sul também, a vice-presidenta do PDT veio a falecer ontem, com 60 anos. Aí ela que estava lutando contra esse maldito câncer de mama que ceifa a vida de tantas mulheres, né? Então também a Miguelina Vecchio, aos 60 anos, veio a falecer ontem, aí no Rio Grande do Sul. Então é isso, as resistências, 3 peças aí da resistência se foram, mas a gente segue aqui firme e forte toda semana no canal do YouTube. Se inscreva aqui no canal, que você sempre vai ter a gente aqui resistindo pela cultura, pela educação e contra esse bando de fascista ignorante que tem pelo mundo, que é o que tem mais hoje em dia. Deixa eu só dizer, quem quiser, eu conheci o Zé Celso, assim, o primeiro contato foi por um vídeo do YouTube, que é uma treta que ele tem com o Silvio Santos, na época que o João Dória era prefeito de São Paulo, e eles têm uma disputa do terreno. O terreno onde fica o Teatro Oficina está tombado pelo patrimônio cultural de São Paulo, mas o terreno fazia parte de um outro terreno que é do Silvio Santos. Então, do lado tem um estacionamento, né? E ele queria pegar esse terreno todo, ele queria a doação desse terreno para fazer um parque, porque ali embaixo passa um rio, o rio está canalizado e tudo mais, tem um pequeno rio, um riacho ali, e é no Bexiga, né? O teatro fica no Bexiga. Então, ele queria fazer, ele defendia a ideia de que São Paulo e a comunidade ali do Bexiga merecia um parque, e não mais arranha-céus, não mais só edifício, só coisa de, né? Mas tem um parque ali no centro da cidade e tudo mais, e tinha todo um projeto da arquiteta que inclusive idealizou o MASP, inclusive o Teatro Oficina foi feito por ela, e ela tem o projeto do parque, esse feito por essa arquiteta famosa e tudo mais. E o Silvio Santos não estava afim de abrir mão desse terreno dele lá. Então tem um vídeo que mostra uma audiência do Dória com os dois, e os dois meio que se provocando, e um meio que debochando do outro, mas num embate, né? O Silvio Santos com a sua arrogância de rico, né? Dizendo assim, ninguém vai te dar nada, quem é que vai te dar alguma coisa, como é que tu vai fazer? E ele dizendo para o Silvio Santos que o Silvio Santos não precisa daquele terreno, que ele já tem demais para ter, né? Então, quem quiser ver, pesquisa lá no... Já tem, isso é mais de 10 anos atrás, esse confronto. Quando o Dória era prefeito, que já faz isso aí, mais ou menos, porque depois o Dória saiu de prefeito, depois foi governador, quis ser presidente, mas desistiu. Então, já faz aí mais de 8 anos, pelo menos, isso, né? Bota no YouTube lá e vai ver. Até é engraçado as discussões do Zé Celso junto com o Silvio Santos. E as pessoas agora, o Paulo Betti e outras pessoas, nas homenagens da morte do Zé Celso, deram uma cutucada, dizendo, né, uma grande homenagem para ele seria finalmente sair o parque que ele tanto queria, a praça que ele tanto queria ali, né, no Bexiga, né? Tipo assim, dando mais uma cutucadinha no Silvio Santos. Vamos ver se aparece aqui. Geralmente o que a gente cita tem uma... Quem segue a gente pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, se você escuta a gente só pelo podcast, muito obrigado, mas considere visitar nossa página no YouTube. Lá tem playlists, tem às vezes filmes que estão disponíveis no YouTube, vão estar lá, tem uma playlist quando a gente vai no canal do nosso amigo Léo, acho que até a Little Miss Sunshine foi a Cláudia que debateu com ele, né? Sim. Então tem uma playlist das nossas participações lá, tem uma playlist de músicas e tem também citados no podcast que é para ampliar a visão, porque como a gente fala aqui, não tem sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news. Então, da onde a gente tira, vai encontrar lá. A vantagem também de ter um canal no YouTube é que é uma ferramenta multilinguística, por assim dizer, porque lá dá para colocar a legenda. Então, as pessoas que têm dificuldade auditiva podem ler pela legenda, podem ler nossos lábios, não é? E até quando a gente faz esses reacts aí, eles são reacts de canais oficiais
do governo que tem a linguagem de Libras também. Então, se você escuta a gente pelo podcast e você tem alguma dificuldade visual, saiba que aqui no YouTube algumas vezes que a gente tem alguns desses quadros, vocês vão ter Libras. E se você conhece alguém que gostaria do nosso conteúdo e tem dificuldade auditiva, né, colega? Manda pro canal no YouTube para ver com legenda. Isso. Então, quem tem dificuldade visual pode estar escutando pelo podcast. Isso, exatamente. Já tá. Tá. E aí, se ele ou ela for no canal do YouTube, vai ver conteúdo com conteúdo. Imagens e citações e links. Exatamente. Não, quem tem dificuldade auditiva, que talvez não escuta pelo podcast, tem ali Libras e tem legenda. Ok? E semana que vem temos o que, colega Ivo? Semana que vem vamos ter... Cadê? O Homem do Chapéu? Semana que vem teremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A programação para semana que vem terá incluída segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí fechamos a semana. Semana que vem vamos falar de Indiana Jones? Indiana Jones, vamos. Se eu conseguir ver o filme, a gente fala sobre Indiana Jones. É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem aí. Um abraço. Tchau, colega Ivo. Tchau.